bastante, né? E assim, editar e tudo dá trabalho, né? Olá para você que acompanha mais um episódio do Nativos Podcast. E nosso objetivo aqui, como sempre, é simples: é extrair conteúdo dos nossos convidados e refletir sobre o que motiva essas pessoas a exercer uma atividade com excelência. E como essas pessoas influenciam outros indivíduos, não só no meio onde atuam, mas também em toda uma sociedade de modo geral. Operando nossos equipamentos mais uma vez, PH, Paulo Henrique. 2-1, hein? 2-1 ainda. Hoje não tem falinha, não. Meu nome é Will Robson. Seja bem-vindo a mais um Nativos Podcast. Eu vou apresentar agora o nosso convidado. Ele atua como nutricionista há mais de 7 anos, pós-graduado em nutrição esportiva, pós-graduado em nutrição clínica. Atualmente atende em Brasília pela GoNutri e em Formosa. Eu vou conversar agora com Kaique Halber, nutricionista. Oi. Tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite, mano. Nós que agradecemos. Beleza. E é isso, cara. Eu tô aí trabalhando como nutricionista já tem 7 anos, né? Formei em 2015. A princípio, quando eu formei, eu morava em Brasília ainda, que eu fui pra lá estudar. E aí comecei também a trabalhar lá. Trabalhei numa loja de suplemento. Depois eu trabalhei num consultório de um amigo meu também como estagiário pra ir pegando a manha do negócio. E aí quando formei, o mercado em Formosa ainda não era assim tão bom igual é hoje, assim. Então eu acabei ficando mais em Brasília. Com o tempo eu fui vindo pra cá uma vez na semana atendendo aqui, atendi numa clínica, na clínica Corpore aqui. Corpore, conheço. E aí Formosa foi melhorando, foi aumentando assim construindo mais academias, mais boxes de crossfit. A procura foi aumentando, assim, o pessoal começou a ver mesmo a importância, né, do trabalho do nutricionista. Sim. E aí a coisa foi ficando muito boa, eu acabei voltando para Formosa. Hoje eu atendo mais aqui do que lá, né? Mais aqui, né? Acabei mudando assim para cá também. E é isso, cara, eu vejo que Formosa assim é uma cidade que as pessoas hoje estão se preocupando muito com a saúde, com a alimentação. Tem muita academia, estúdio, box de crossfit. Toda hora abre um e eu acho que assim, sempre que abrir um vai ter público, né? Formosa está crescendo muito. E é isso. Você já tinha, desde ali, terminando os estudos para entrar na faculdade, você já sabia que já queria ser nutricionista? Já mirava? Ou passou ali outras ideias na cabeça? Cara, minha vida assim é um pouco... teve muitas fases, né? Eu, assim que eu terminei na escola, eu fiz primeiro Direito, 2 semestres. Aí não era uma coisa assim que eu gostava muito. Não gostou muito, não. Depois fiz 2 semestres Lei demais, né? lei demais e muita teoria, essas coisas. Depois eu fiz também 2 semestres de administração. Cálculo demais, também. Administração é foda. Todo mundo fala assim, não, tá fazendo nada, faz administração e pega o canudo. Cara, na hora que chegou naquele cálculo, véio, o negócio na hora que chegou foda. naquele cálculo 2, você tá doido? Eu falei, meu irmão, as contas de duas folhas de conta, eu falei, contador, olha a água desce. Não, eu falei, você tá doido, não dá não. E eu sempre gostei muito, cara, dessa área, né, de esporte, de academia, saúde luta, e tal, saúde. Né? Eu tive uma fase da minha vida também, quando eu era bem mais novinho, assim, uns 15 anos, que eu fiquei bem gordinho. E aí eu comecei a pesquisar dieta, tudo. Então, desde então, eu dei uma emagrecida e continuei focado, sempre treinando, fazendo umas dietas assim malucas que eu pesquisava e tudo. Então, eu tinha esse interesse muito grande. Só que aqui em Formosa também não tinha curso de nutrição, então... era um pouco assim... Hoje tem faculdade aqui que tem? Sem ser EAD, presencial mesmo? Não, IESCO tem? Será? Não, ia sair, mas não saiu. Tem só EAD. Mas eu acho que a previsão... Você fez onde? Eu fiz no CEUB, em Brasília. Em Brasília, né? Onde CEUB. Na verdade, eu comecei na Unieuro, fiz 3 semestres na Unieuro, depois eu transferi pro CEUB. Na época, meu irmão foi pra Brasília também, aí a gente rachou um apartamento lá. Antes disso, eu ia e voltava todo dia. Aí, o apartamento era pertinho do CEUB, daí eu falei, cara, eu vou tentar
transferir para ficar mais perto, ter uma logística melhor, né? Uhum. E aí acabou que depois deu certo. E aí eu acabei concluindo lá no CEUB. Mas aí voltando assim para essas fases anteriores, também um tempo eu fui DJ. Então eu depois que eu parei a faculdade de Direito e de ADM, eu ainda fiquei um tempo sendo DJ. Depois eu comecei a fazer nutrição e Trabalho de DJ, fala aí pra nós. Cara, DJ Dá pra ganhar a vida como DJ hoje? Dá, assim, dá. Só que assim, hoje... Pegando a nossa realidade aqui do Centro-Oeste, cara? Cara, aqui não tem muita... Depende, assim, do estilo, né? Mas música eletrônica igual eu tocava, aqui é meio complicado. Brasília já tem... Isso, Brasília, ou seja, ir pra São Paulo e Rio de Janeiro, os né? caras de Brasília que estouraram, todos foram pra São Paulo também. Ah, a Loca é de Goiânia, né, velho? É. A Loca é de Goiânia. E morou em Brasília também, ele é de Goiânia, mas... E ele também, quando estourou, ele foi pra fora, né? Porque até pelo network, voo, né, mais fácil, ali pra produzir música também com os caras que já estão no mercado há muito tempo, então esse network você tem que acabar os indo pra... eventos também, né? Tudo qual que é aquela que acontece lá? Cara, São Paulo é uma loucura. Não, lá de segunda tem festa. Ela é... Uma das últimas agora foi em Ibiza. Aquela festa... Nossa, ela põe os maior DJ do mundo ali. Tô com o nome na cabeça e... Wilder. Tomorrowland, né? Tomorrowland, isso. Tô com o nome na cabeça. Faz ela em vários países, né? Acontece uma edição, parece que é por ano, né, cara? Ela, e ela tipo, é foda pra caramba. Mesmo é na Bélgica, né? O cara chegou ali e ele zerou a vida como DJ, né, cara? Com certeza. Ali é uma festa, assim, até porque é uma pista imensa, né? Sim. DJ a estrutura é gigantíssima, cara. É 6 dias de festa. Restaurante, pistas, entendeu, Paulo? Tudo ali dentro, cara. Você não precisa sair pra nada. A pessoa fica acampada lá, né? Não, tem os acampamentos e tem aqueles chalezinhos, cara, que os caras fazem de madeira e depois desmonta, né? Mas, cara, que bacana aquilo ali, velho. Eu fui num festival que o pai do Alok faz na Bahia, Universo Paralelo, 7 dias também de festa. Só que aí é um esquema tipo aquele, só que na praia, né, na Bahia. Então aquele sol quente da Bahia, barraca, cara, água acaba, é um perrengue violento. Cara, 7 dias moendo. Só que é massa, eu morro. No terceiro dia já o SAMU tem que buscar. Não, o negócio... E aquele calorão, insolação, todo mundo, bicho. Mas é massa, assim, é uma experiência... Cara, é loucura. O DJ é bom porque tem um público, assim, muito fiel, né? Então, tudo que você toca ali, o povo gosta, o povo entende mesmo de música, então... E você chegou aí a levar para o meio profissional mesmo? Começou já levei para o meio profissional, eu tava, tipo, ganhando a vida com isso. Caramba. Tocava 2 vezes no final de semana e às vezes quinta-feira. Em Brasília tem umas baladas, assim, que começa quinta-feira também. Então eu cheguei a ser residente de uma balada lá quinta. Só que chegou uma hora, cara, que tava complicado, porque uma coisa não batia com a outra, né? Eu tava estudando nutrição, quase formando. É um outro estilo de vida. Eu também já não tava aguentando muito, assim, a night, ressaca, que acaba que você bebe muito. É outro ambiente. Aí minha esposa também engravidou. Quando eu apresentei meu TCC, passou um pouquinho, 3, 4 dias, meu filho nasceu. Aí eu falei, bicho, agora não dá não. Ela já pegando no meu pé, essa balada, eu não aguento te acompanhar nas baladas e tal. Ela já deve ter ficado louca no curso de nutrição, né? Que dá muita mulher no curso de nutrição, né? A maioria das pacientes é mulher e também... A paciência dela ali nos limites. Mas até que quanto a isso também era de boa, né? O negócio era à noite. O ambiente, porque à noite é pior. Porque você vira à noite, cara, o sono da noite você não descansa. Depois o sono do dia, né? Cara, às vezes eu ia tocar quinta, que eu fiquei meio que residente numa festa lá. Sexta-feira tinha aula. Então eu ia pra aula acabado. Às vezes eu era o último DJ da festa. E é foda absorver informação assim, né? E não tinha também como assim, já que eu tava nesse meio, tinha que tocar até por causa da grana, né? Sim. Então falei, bicho, tem que escolher um dos dois. E aí, coincidiu também de eu já estar terminando, já ia começar a atuar na área. Aí eu caí pra dentro, eu parei de tocar e tal. Até hoje, assim, gosto, escuto música e tal, mas não dá pra conciliar as duas coisas. Graças a Deus. Eu na época eu fiquei meio assim, porque eu gostava muito também da música, mas eu acho que no final das contas eu decidi a coisa certa mesmo. Concordo. E
E o DJ hoje em dia, como é que é? O cara tem que... Você tinha equipamento ou chegava lá, já tinha estrutura montada, você pegava ali? Geralmente a festa já dá o equipamento. Aí Entendo. você tem que ter um fone e tal e um equipamento assim, às vezes, pra tocar em casa, né? Pra treinar Sim. e tudo. Mas geralmente o evento fornece Sim, mas mesmo equipamento. assim é caro, né, cara? Esse Não, é muito equipamento. caro. O nosso hoje em dia, com esse dólar, cara, um equipamento bom mesmo, assim, profissional de DJ é uma fortuna. Dá pra comprar um carro quase. Caralho. Equipamento hoje de DJ é muito caro. Daí saiu ali, seu filho nasceu, sua esposa falou, esse negócio da festa aí não vai dar muito Tem que certo, não. A decidir. gente tem que pegar um negócio mais fixo, né? Daí você falou, já tava pegando diploma, né? Já. Falou, pô, vou atuar na área. Cara, qual que é a dificuldade hoje, quando você sai da faculdade e achar seu público, achar o mercado certo pra você atuar? Tipo, a nutrição tem várias áreas, né, cara? Como você é pós-graduado em nutrição esportiva, é uma área muito boa também, né, cara? Cara, o que acontece? Quando eu tava quase formando, eu já gostava muito da nutrição esportiva. Então, eu já saí assim, com isso meio engessado. Falei, cara, vou cair pra dentro, tentar entrar numa academia. Porque em Brasília tem muita academia que cede o espaço pro nutricionista e tal. Sim. Então, eu vou tentar fazer isso, que aí a própria academia já vai me mandar uns pacientes e tal. E eu já tinha muita sede, assim, de trabalhar. Eu tinha um grupo, assim, com uns 4 amigos, mais ou menos, que era igual eu, assim, que a gente já tinha muita vontade de trabalhar nessa área também. E por incrível que pareça, nós 4, assim, a gente se destacou muito. A gente, antes de formar, já fazia muito curso, sempre viajava para fazer juntos, fazia, às vezes, a gente chamava de reunião científica, reunia para poder discutir um artigo, aí cada semana um trazia um artigo e tal. Isso foi muito bom porque forçava a gente a estudar mais ali do que a faculdade. E por incrível que pareça, nós 4, eu e mais 4, a gente tá super bem hoje em dia, todo mundo tem consultório próprio e tal. Maravilha. Então isso acabou que essa sede, assim, vontade de atuar na área ajudou muito. Aí, como eu tinha te falado, quando eu terminei, eu consegui já entrar nessa clínica GoNutri, Sim. que ela é até minha amiga, a Isabela. A de Brasília, né? Uhum. Aí lá ela também, a clínica já tinha um pouco de movimento. Eu fui atendendo geralmente os 3 pacientes na semana. Aí em Formosa também eu comecei a atender na casa das pessoas. Quando eu vinha para cá, às vezes eu vinha numa sexta, aí passava o final de semana, na sexta eu já atendia também 2, 3 pessoas. E aí foi fluindo. Eu acho que assim, para mim foi bacana, cara, que eu não passei perrengue não. Desde que eu formei, eu já comecei a trabalhar, assim. E eu acabei também, o nutricionista recém-formado, ele também não pode escolher muito um nicho só, um público só, né? Sim. Porque você tá precisando de Tem que paciente. atender de tudo. Então vai, e até pela experiência. Ele ir afunilando aquilo ali para uma área que ele só vai atuar em X, né? Com certeza. Então, assim, até para experiência também, porque, igual, por exemplo, eu te falei da esportiva, mas quando eu comecei a atuar assim, eu comecei a gostar também da nutrição clínica. Por incrível que pareça, na faculdade eu não gostava muito, assim, de tratar uma doença, uma coisa assim. Sim. Mas eu comecei a ver, é muito gratificante quando você consegue também, o paciente ele retorna com uma melhora nos exames, com uma melhora em sintomas, feliz da vida, assim. Às vezes é um paciente que não gostava de fazer atividade física, mas aí você consegue também fazer a cabeça dele, que seria melhor para o tratamento dele, e aí ele começa a treinar, e ele vê que realmente é bom. Então vai linkando, assim, eu vi essa necessidade de entender dos dois, sabe? Sim. Desculpa te interromper. Muitas doenças hoje tá ligada à alimentação, né, cara? Alimentação errada, produto... Com certeza. Alimento gorduroso. Estilo de vida também, muito isso. sedentarismo, né, tal. Por isso que dieta, a alimentação e o exercício físico andam muito junto, né? Então não tem como eu pegar corpo só fazendo dieta. Cara, tem como, assim, perder peso e tal, mas você vai ficar com o corpo, assim, mais flácido. Não vai ficar, assim, uma coisa legal, sabe? O exercício é fundamental, né, velho? O exercício é fundamental. Eu sempre falo, assim, até porque o exercício... Chega uma hora também que você tá perdendo peso, chega uma hora que você estagna. O corpo, ele entra num sistema ali de adaptação que a gente estagna. E nessa hora o exercício físico faz toda a diferença.
que o exercício físico aumenta o seu gasto energético, então faz você gastar mais calorias. E aí chega uma hora que realmente dá essa mudada ali, o exercício realmente tem que andar junto, né? Paulinho, tem uma pergunta aí, interage aí, eu acho que você tá muito curioso, hoje você tá com os olhinhos olhando aí, esse cara. Paulinho falou que tava Ele querendo tá dar preocupado com o peso, né? Ele serviu o exército, faz corrida aí de 8 quilômetros, e ele tá, o negócio é que ele casou. Depois que casa, meu irmão, não tem nutricionista que salva mais não. Não tem nutricionista que salva, não. Salva, cara, salva. Uma pergunta que nunca cala para todo mundo que tá em casa. Na questão de perder peso, não tem jeito, é exercício, né? Tem alguma dica de exercício dentro de casa? Porque tem gente que não tem condições de fazer academia hoje. Cara, hoje em dia a coisa, assim, tá muito melhor a situação, né? Igual, por exemplo, a gente tem essas pracinhas com paralela, barra, tem o laguinho aqui em Formosa mesmo, tem o Mato da Bica, tem o laguinho, tem a pracinha daqui do Califórnia. Então tem vários lugares assim que você consegue fazer uma caminhada, correr, fazer barra, paralela. Então, assim, quem quer mesmo consegue dar um jeitinho, sabe? Raul, eu acho que cara, uma corridinha, velho. Seja porque abdominal mesmo, ele não tira a barriga, né? Ele faz ficar duro. O que tira a barriga é corrida, chefe. Não adianta. Você quer emagrecer? Arruma uma pracinha perto da sua casa aí, né, Robert? Vai correr. Ou até também uma caminhada rápida, assim, não pica. Às vezes a pessoa tá muito acima do peso, se correr já de início, às vezes o joelho não aguenta. Ao invés de correr 10 minutos, uma caminhada de meia hora, 30 minutos, né? Num ritmo bom e tal, sem forçar. Já vai ajudar. Aí também vai tentando já fazer uns outros exercícios também, barra, essas coisas também, que vai acabar. Porque ganhar massa muscular também, por mais que o objetivo é perder peso, quando a gente ganha mais massa muscular, a gente fica com um metabolismo um pouco melhor para queimar a gordura também. Então você tem um ambiente ali mais favorável. Então mesmo que a pessoa assim, às vezes está muito acima do peso, vale a pena ela fazer também uma atividade física de força, que vai estimular a massa muscular também. Como musculação, crossfit, né, esse tipo de exercício. E alimentação? O pessoal que quer emagrecer aí, tá assim, não chegou no meu nível, no nível do Paulo. Assim, o cara tá vendo que ele tá querendo ter uma atitude, já pra começar a cuidar do corpo, pegar um shape aí, mas falou, cara, não preciso ir na academia não, vou numa pracinha e tal. Agora, alimentação, o cara tem que ser baseado em quê? Cara, alimentação, assim, é base, né? Porque, por exemplo, para a gente perder gordura, perder peso, a gente precisa consumir menos calorias do que a gente gasta. E onde as calorias estão? Então, nos alimentos. Então, por exemplo, vamos fazer um cálculo simples aqui. Vamos supor que você gasta 2.000 calorias juntando com o treino, com tudo. Então, sua alimentação ela tem que estar pelo menos ali em 1.800, 1.700 para ter essa perda de gordura acontecer. Aí muita gente às vezes também erra por exemplo, fazer uma restrição muito radical. Quando a gente faz uma restrição muito radical, vamos supor que você gasta 2.000 e consome só 1.000. A gente precisa também de calorias, de nutrientes para as funções básicas do corpo. Então o organismo ele reduz demais o gasto calórico, a gente fica com um metabolismo lento por fazer isso também. Então, por exemplo, o indivíduo vai lá e ele restringe demais, consegue ficar um mês numa dieta muito radical. E aí o metabolismo dele cai. Ovo e batata doce. Dieta do ovo, aí dieta foda, né? Se não comer um pedaço de carne, carne é o quê? Carboidrato? Proteína, né? Se o cara não põe uma proteína ali no sangue, tem que ter. Proteína é fundamental. Cara? Nem que seja proteína também em vegetais, ou então proteína do ovo, do leite, essas coisas, mas tem que ter, né? Frango, peixe. Frango, peixe, carne, enfim. E aí, por exemplo, a pessoa com vontade de emagrecer rápido, que é uma coisa que eu vejo muito, restringe demais. O nosso organismo, por defesa, ele cai um pouco o nosso gasto calórico, justamente para numa situação de estresse total, de privação. Ele tem a reserva. Para a gente ter para o indivíduo não morrer, aguentar viver muito tempo com a caloria baixa. E aí coincide depois de um mês ele não aguentar mais fazer a dieta, volta a comer tudo que não estava comendo,
aumenta a caloria lá em cima, é aí que ele vem o rebote. Resumindo, ao invés de fazer... Vai ouvindo aí, viu, Paulinho? Então, assim, ao invés de fazer uma dieta... Me perdoe te interromper, só pra mim... Pode esse falar. papo aí é interessante. Ao invés de manter uma dieta bem forte, manter uma mais leve, né? E mais consistente. Quer dizer, eu acho também que se não exagerar, né, Paulo? Eu acho que não precisa nem fazer dieta, cara. Eu vejo assim... 3 refeições por dia, pronto, ali, light. Tem pacientes meus, por exemplo, que já chegou no consultório, eu já tinha perdido, por exemplo, 10 quilos. Aí eu falei, e aí, você tava com algum acompanhamento, tudo? Ele, não, eu só deu tirar o açúcar, parei de ficar comendo sobremesa, parei de... eu bebia cerveja 3 vezes na semana, tô tomando só no sábado agora, tal... Só fazendo umas simples mudanças assim, eu tirei um pouco da gordura, tô comendo uma carne mais magra. Pequenas mudanças, o cara perdeu 10 quilos. Então, assim, às vezes, uma pequena mudancinha, você já dá uma melhorada boa. Porque realmente as pessoas, às vezes, também estão exagerando muito. Então, hoje em dia, a gente tem uma oferta de alimento muito fácil, né? Nunca foi tão fácil. Você liga iFood, a comida chega na sua casa. Você vai no mercado... Tem as coisinhas ali de muito saquinho, saudável, né? Tudo, Então, só que não, tem alimento bom também, né? Tem alimento bom também no iFood, assim. Mas 90% são alimentos mais pesados. Não que você não possa comer. Sim, mas tem gente que come todo dia, vira rotina. Então, todo dia come hambúrguer, todo dia come pizza, todo dia come sobremesa. O gasto também não faz nada, não faz uma caminhada. Eu tenho até uma palestra que eu falo assim por que estamos tão obesos, né? Por que nossa população tá tão obesa? E eu começo mostrando o mecanismo pelo qual isso tá acontecendo. Então, a gente vem de os nossos antepassados, por exemplo, né? A gente era caçador, coletor. Tinha que ser forte para caçar, né? Não parava, era nômades, nem parava num lugar só. Então, o que aparecia a gente comia, mas às vezes ficava 3, 4 dias sem comer. Aí depois a gente foi evoluindo e tal. Hoje o nosso gasto calórico é ridículo de baixo. A gente trabalha sentado, a gente tem escada rolante, elevador, celular. Nem no banco que a gente pegava uma filinha, a gente não tá pegando mais. Tudo no aplicativo. Então a vida ficou moderna, ajudou em muitos aspectos. E a população não acompanhou. Mas também a gente reduziu demais o gasto calórico e ao mesmo tempo de brinde, o aumento do consumo alimentar aumentou muito. Então, muito alimento que, por exemplo, um saquinho de salgadinho, chips, tem a caloria de um pratão de comida gigante. O pratão que você come ali está saciado, fica 5 horas saciado. O salgadinho você acaba de comer um, já quer comer outro. Então, vai juntando essas coisinhas, né? Então, a população foi ficando obesa. Hoje em dia, 55% da nossa população tem sobrepeso, que é antes um pouco da obesidade, né? E... eu não lembro direito, 20% a quase 30% obesidade. As crianças também, nossas crianças também estão com... né, cara? Estão mais da metade também com sobrepeso. Quase 20% das crianças obesas. Então, isso é um alarme, né, cara? Tipo, é um risco para a saúde pública muito grande, porque a obesidade traz várias doenças crônicas, infarto, doenças cardiovasculares, diabetes... Então, a gente precisa cuidar realmente e precisa fazer atividade física porque, como eu tinha te falado, o nosso gasto calórico só pelo trabalho, pelas atividades diárias, é muito baixa. Então, a gente tem que ter um gasto extra. Claro que ainda tem indivíduos que trabalham em pé, que ainda caminham um pouco mais, mas até no ambiente de fazenda, essas coisas que era um trabalho braçal, né? Hoje em dia trabalho mais fácil. Forte. Hoje está mais tranquilo um pouco, né? Então... a coisa mudou. Por isso que também a gente está acumulando muito, né? A gente gasta menos e consome mais, vai estocando. Já teve casos aí que você atendeu aqui em Formosa ou Brasília, que o resultado veio até além do que você imaginava? Tipo, você viu, notou, falou, cara... vai ser uma batalha, mas se fizer certinho, porque a orientação do nutricionista é fundamental nisso, né, cara? Porque às vezes o cara, eu me esforço, eu tô indo na praça, tô correndo, mas não tô vendo resultado. Já teve sim.
Eu tenho um paciente que ele é de São João da Aliança, que ele já perdeu 55 quilos. Ele tinha 150 quilos e hoje tem 95. Então, assim, ele era um paciente, assim, muito obeso. É um paciente, é uma pessoa, assim, que é difícil no estado que ele já tá, muito inflamado, come muito e tudo. É difícil emagrecer, assim, sem fazer uma cirurgia bariátrica, sem uma estratégia, assim, um pouco mais... que realmente ajuda muito, né, no controle do apetite. Ele também, no início, foi também com médico para controle ali do... muitas alterações, né, quase diabético e tal, então usou medicamento ali no início. Hoje tá só na dieta, tá conseguindo manter. O cara é um exemplo, assim, de atividade física, faz 2 horas por dia de atividade física. Então, assim, tem uns caras, assim, umas pessoas que a gente tira o chapéu. Tem pacientes mulheres também que teve uns resultados incríveis, que já tinha tentado muitas dietas da internet, dieta da amiga, e aí, assim... Essas dietas de internet aí, as mais engraçadas. É complicado porque também não é uma coisa que foi feita, não, assim, eu vi uma que a mulher né? comia pétala de rosa, velho. Pétalas de rosa. Não, tem tanta dieta todo dia. Quê? E todo dia que tem uma nova. Que nutriente tem numa pétala de rosa, velho? Não, e a pessoa vai ficar extremamente desnutrida, sem ânimo pra fazer nada, cair nos cabelos. Aí como é que você vai conseguir fazer exercício físico, fazer alguma coisa? Tem que ter um equilíbrio, né? A dieta também não pode ser sofrimento, E a bariátrica resolve mesmo, cara? Cara, a bariátrica resolve. Mas já teve caso, você já ouviu, do cara fazer a bariátrica e mesmo assim... Aí é por causa do biotipo do cara mesmo, né, Mas cara? assim, eu já vi casos do cara fazer a bariátrica, emagrecer bem, assim, em 2, 3 anos, e aí depois começar a reganhar. Apareceu um paciente pra mim que ele fez bariátrica, perdeu 70 quilos no total, ele era também muito obeso, e aí ele já ganhou 30. Então ele já tá com um saldo ali de 40, só de 40 quilos de perda. Sim. Então ele já, só aí que ele foi ter a noção, assim, de que o negócio tá feio pro lado dele. Aí ele me procurou para fazer dieta e tal, porque ele, depois que ele fez a dieta, né, do pós-cirúrgico ali de 2 meses e tal, depois ele não foi por conta própria e nunca fez nada. E aí, por um tempo, como a pessoa não consegue comer muito, um ano e meio, ali você perde um peso adoidado. E depois, se não cuidar, o cara acaba perdendo. E eu tenho pacientes também que é bariátrico, por exemplo, e você não acredita que ela já teve aquele peso, por exemplo, que a pessoa hoje é uma pessoa fitness, com corpão, fez cirurgia também para reparação, tirar a pele e tudo. Sim. Mas você não acredita que aquela pessoa já teve tanto peso. Então, assim, tem os dois lados. Os dois lados, Paulinho, alguma pergunta? Você tem alguma base de, tipo, por exemplo, café da manhã, comer isso, almoço, isso aqui, lanche da tarde, isso e jantar, assim. Então, muito bom, essa é uma coisa, assim, Paulo, muito bom, Paulo. Mais individualizada, né? Mas assim, ó, tem umas coisas que a gente coloca assim pra como... pregar na geladeira, né, Paulinho? Pra nós, na hora que vai abrir a geladeira, já olha ali e fala, epa, né? Agora não, é mais tarde. Tem umas coisas assim que a gente tem assim como base, né? Hábito, né? Mas assim, de modo geral, que pode ajudar todo mundo, né? Tentar colocar uma fonte de proteína em todas as refeições. Então, por exemplo, 4 refeições no dia. Por exemplo, café da manhã, almoço, um lanche ali mais perto do final da tarde e o jantar. Colocar nessas 4 refeições proteína. Então, por exemplo, café da manhã, colocar um ovo. Aí, almoço já é normal a gente comer proteína, frango, carne, né? Mas não adianta pôr um ovo e bacon, né? Pôr um ovo e uma tira de bacon. Não, ovo e reduzir essas coisas assim pra atrapalhar. Não, o Halber falou, um ovinho tá de boa. Daí ele joga uma tirona de bacon ali que dá quase meio quilo, né? Não dá em nada, ué. Aí também uma carne assim mais magra também no almoço. O lanche da tarde também, colocar uma fonte de proteína, um frango desfiado, um ovo de novo, um suplemento de proteína, um iogurtezinho daqueles com proteína. E na janta também, mesmo que seja alguma coisa mais leve, um grelhadinho ali com uma salada. E aí, lógico, para acompanhar esse ovo de manhã também pode consumir ali um pãozinho, um cuscuz, um pão integral, melhor ainda, que tem mais fibras. Cuscuz é bom. No almoço também, um arroz com feijão, não exagerar muito também, né, para
O arroz engorda, não engorda? Minha esposa, ela tava agoniada. Ela falava, cara, eu vou diminuir no arroz, porque o arroz... Assim, ó, tem que ver também a quantidade. O arroz, ele não é um alimento ruim. O problema é que às vezes a gente exagera na quantidade, né? Inclusive, assim, para emagrecimento, eu sempre passo arroz ali para quem gosta. Tem alguns alimentos que é da mesma família, assim, que daria um volume maior. Então, por exemplo, se você comparar 100 gramas de arroz com 100 gramas de batata doce, por exemplo, a batata doce tem menos calorias, tem mais fibras. Então, às vezes, você poderia comer um pouco mais de batata doce do que arroz. Mas o arroz entraria também na dieta. É claro que a gente tem que equilibrar para não ficar exagerado, né? Qual que pode substituir a batata doce? Porque aquele negócio ali pra mim... Enjoa também. E um copo de veneno, eu acho que... Mesma coisa. Cara, eu não gosto. Pra nada. Cara, tem gente que faz até purê daquilo. Batata inglesa, inhame. A batata normal eu já gosto. A batata, inclusive, muita gente acha que a batata inglesa também é um alimento ruim, tá? Mas ela ainda dá pra gente comer um volume maior do que a doce. Ela só não tem tanta fibra igual a doce, mas ela é um alimento que, como ele tem muita água, ele dá um volume maior. Então dá pra comer um volume bom de batata doce ali no almoço, de batata inglesa no almoço, na janta, e mesmo assim numa dieta de emagrecimento. Dá mais volume do que o arroz e do que a batata doce, inclusive. Cozida, sem óleo. Fritou não, já era, fritou meu irmão. E lascou. Até teve um estudo aí lá nos Estados Unidos lá que subiu muito os índices de câncer lá, né? Fritura é câncer. Não, o principal, batata frita, cara, porque quando ela tá na gordura lá, quando utiliza essa gordura várias vezes, que não frita só a sua batatinha, guerreiro. Frita batatinha o dia inteirinho, naquele trem até trocar o óleo, entendeu? Então ali libera uma substância química ali que fica na batata, entendeu? Que causa o câncer, cara. E não tem como controlar, porque assim, às vezes um restaurante que faz coisa demais, por mais que tenha fiscalização, tudo, vira e mexe, os caras vão aproveitar muito. Eu acho que até na escala industrial é assim, cara. Salgadinho que você come essas batatinhas de salgadinho. Não tem controle 100%. Vai lá, entendeu? Faz uma vigilância ali, o cara faz um reparinho ali e tal, mas o que rola é isso. Não tem como. O maior problema também que eu vejo, assim, por exemplo, lá nos Estados Unidos, é porque lá, cara, o fast food é barato. Então, às vezes, se o cara quer economizar, se ele for comer um prato de comida, vai estar lá, sei lá, $30. Enquanto um combozão do McDonald's com batata gigante e tudo, vai gastar $10, $8. Então, muita gente até para economizar acaba comendo aquilo lá na rotina mesmo, né? Cara, fala aí pra gente alimentos que é bom tá comendo aí pra evitar eu sei que açafrão é um bom anti-inflamatório, né? Pra evitar esse tipo de até doenças mesmo que pode causar por mudança de clima, esses negócios. Isso. Diabetes, pressão alta. Cara, o açafrão, né? Tem uma substância no açafrão que é a cúrcuma, né? Curcumina, que tem um efeito anti-inflamatório muito bom, assim. Então, tem diversos estudos. Desde estudo, por exemplo, atuando na depressão, por causar uma atividade anti-inflamatória a nível cerebral, como também ajudar no diabetes, no controle do colesterol. Tem estudo para tudo quanto é coisa, porque quando o alimento ele tem esse potencial anti-inflamatório, e essas doenças elas causam um nível de inflamação também no corpo, então essa substância ela atua auxiliando, né, no tratamento. Claro que ele também não vai ser sozinho, mas quando a pessoa já está melhorando a alimentação, ou no caso também, por exemplo, de uma pessoa que tem depressão, já está utilizando uma medicação também que vai ali no início para conter a crise. Tá fazendo uma terapia também para ajudar nos gatilhos. Uma terapia, por exemplo, com um psicólogo, né? E aí entra com mais um alimento desse para ajudar nessa questão da inflamação, tal, daqui a um tempo ele consegue tirar a medicação, consegue ter um equilíbrio e manter ali nessas coisas mais naturais, né? Então, isso, Halber. O principal é tirar a medicação, né, cara? Eu acho que se você precisa de um remédio para dormir, tá errado, guerreiro.
Tá errado. Você tem... E eu acho que tudo tá aí na natureza, cara. O mais natural que você buscar possível, né? Abacate. Abacate diz que é bom pro cabelo, é um bom pras vidas. Cara, abacate maravilhoso. O abacate, ele tem uma gordura nele que também reduz os níveis de colesterol. Tem estudo com indivíduos só de não mudaram nada assim na alimentação, na rotina, e acrescentaram o abacate todo dia no café da manhã. Eles reduziram mais ou menos 30 nos níveis de colesterol. Cara, abacate então, é uma maravilha. Só por ter acrescentado... Porque assim, a gente tem 2 tipos de gordura, né? A gente tem essa HDL gordura... e o LDL, né? E assim, o bom colesterol, nas gorduras mesmo da alimentação... sim, dos alimentos. A gente tem a gordura saturada, que é a gordura mais presente nos alimentos animais, que é a gordura mais prejudicial. Tem que ter um pouco de cautela na ingestão, né? Não pode exagerar nela. E tem gorduras boas, que é a gordura que tem no abacate, na castanha, no azeite, nas sementes. Então, essa gordura boa, ela tem um benefício, né, para a saúde. E a gente tem que tentar aumentar o consumo dela. Então, seria interessante mesmo também. Antigamente, ela é muito cara, né? Óleo de girassol. Hoje em dia, muita gente tá cozinhando com óleo de girassol para gordura mais leve, né? Hoje em dia tá muito mais fácil também, né? Assim, por mais que tenha a indústria que atrapalhou em algumas coisas, mas também, claro, com certeza ajudou em muita coisa, né? E a questão dos alimentos transgênico? Cara, não tem assim uma evidência robusta, forte assim mesmo, que mostra que realmente o alimento transgênico causa mal assim para a saúde. O grande problema é porque também é tudo muito novo, né? Então, tem estudo acontecendo, mas que a gente vai saber mesmo ter um dado real só lá na frente. Assim, na dúvida, vai no natural, né? Vai na horta da tia. O problema também do transgênico é porque o transgênico ele é um grão que ele suporta mais veneno. Sim. Então ele foi criado para aguentar mais carga de veneno, né? De aditivo químico. Então isso que é a pulga atrás da orelha. E será que esse bicho não absorve e não repassa pelo alimento? Pois é, cara, isso é meio complicado. Difícil. Agora bater de frente com indústria dele. Aí assim, se você puder evitar, né? Só que tem muito alimento que, infelizmente, igual, por exemplo, soja, milho, né? Frango. O frango consome... Frango é 3 meses, bicho é pintinho. 3 meses, cara, antigamente era 6 meses, cara, o abate de um frango. Só que hoje assim, é 3, sabe? É frango de academia, parece frango. Bomba nele direto de alimento. Não tem como também fugir, né, cara? Até por causa do preço. Se você for, por exemplo, comer só frango caipira, comer só um frango sem livre de transgênico e tal, o cara tem que estar com muito dinheiro. Então não é a realidade da maioria das pessoas, né? Eu acho assim, a gente tem que tentar ter um equilíbrio, não também comer só esse tipo de alimento, né? E equilibrando, se às vezes você tem a oportunidade de comprar uma carne de um gadinho ali que foi criado solto, sim. Você compra, um dia come um frango caipira, um peixinho ali que você pescou, que é um peixinho mais natural, come e vai equilibrando, né? Vai misturando com também que a gente compra industrializado, e aí eu acho que já ajuda muito. Bebida, cerveja, ela faz engordar ou emagrecer? Cara, eu acho que é porque eu não gosto de tomar achei engraçado. Gosto de tomar cervejinha. Hoje eu tá lá, ontem nós recebemos um rapper aqui. Ixi, e nós trombou na cachaça aqui, meu irmão, bebemos pra caramba, e ainda bebemos no jogo do Brasil. Falei, não, hoje eu vou só na água, vou light. E então, eu faço assim, eu faço uma alimentação por dia. O meu peso, rapaz, era peso de Bruce Lee. 64 quilos, 65 quilos, entendeu? Bruce Lee era 64 quilos, não passava daquilo. E depois de uns 2 anos pra cá, cara, tô batendo 76, 77, eu querendo diminuir, porque eu acho que meu peso era aquele, mas eu acho que eu era magrelo. Então eu acho que o meu peso tá bom, eu acho que eu tenho que só me atentar agora na questão de uma atividade física, um treino, uma rotina mais... Não é um peso também exagerado, né? Se, por exemplo, você conseguisse aumentar um pouco a massa muscular e reduzisse um pouco a gordura, sim, e mesmo mantendo esse peso, também não seria eu fiz até ruim. Aquele cálculo do IMC, né? Eu fiz ele, ainda tá dentro do ainda normal. Tá dentro do normal. Cara, e falando assim de bebida, né? A bebida, ela acaba tendo algumas consequências, não só pela caloria, né? Que é um alimento que também tem muita caloria. Só pra você ter uma ideia, 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína tem 4 calorias.
1 grama de gordura tem 9 calorias e 1 grama de álcool tem 7. Então o álcool ele é mais calórico do que o carboidrato do que a proteína. Só que assim, depende muito. Tem a pessoa que toma 2 drinks na noite, né? Em 2 drinks ele vai usar, por exemplo, 2 doses de gin, de vodka, Sim. de whisky. Então ele não vai estar ingerindo tanta caloria. Já tem aquele indivíduo que toma a garrafa inteira. Ou então, eu conheço uns cerveja, por exemplo. Cerveja é um alimento que a gente consegue tomar muita, né? Um dia quente ali, você chega num barzinho ali à tarde, um calorão, vai descendo uma cerveja atrás da outra, quando chegar à noite você já tomou um tantão. A cerveja, além das calorias do álcool que tem nela, tem também carboidrato, né? Tem outros nutrientes também. Então ela acaba sendo uma bebida que tem uma caloria assim mais alta. Aí né? passa lá 3 horas da manhã, depois de ter tomado um caminhão de cerveja e ainda manda um dogão pra cima. Não, então, no assim, dia o cara já tá sentindo a diferença. Não que o cara assim tem que parar de beber completamente. Mas igual eu tinha falado antes também, se você consegue dar uma reduzida boa, beber uma vez na semana só, não exagerar muito. Na hora de beber também você toma uma aguinha junto para dar uma hidratada também, para conter danos também, né? Isso já ajuda muito. Diz que o vinho, né? O vinho é muito saudável, né? O vinho também é uma bebida... Assim, para não beber 2 garrafas, né? Mas é uma bebida assim que tem muito antioxidante. Ele é uma bebida que a gente também não bebe tanto quanto a cerveja, né? O vinho, você beber uma garrafa inteira sozinho, você já dá um grau violento, né? Nossa, e o fogo de vinho, você já ficou de fogo de vinho? Não, e a Deus ressaca? Deus me livre, nossa acho que a pior ressaca que eu já tive na vida foi daqueles Você toma banho e não sara. Você pode correr daqui lá em Brasília, não sara. O álcool não sai do sangue. Eu não sei o que é, cara. A cerveja não. Cerveja tomou um banho, comeu alguma coisa ali, você tá de boa. Cara, o vinho... Você melhora rápido. Cara, eu não sei o que o organismo retém tanto álcool do vinho, cara. Não, e eu acho não libera. Assim, e é porque o vinho, ele tem mais álcool mesmo, por ml, ele tem mais álcool que a cerveja. A cerveja, por ela ser muito diurética também, você vai eliminando. Igual você falou, você dá uma paradinha ali, você já dá uma melhorada, por isso que a gente bebe muita cerveja também. Por isso que às vezes o cara que é muito cervejeiro, às vezes é melhor ele mudar, né? Ele passar a tomar um drink mesmo, que já dá um grau maior, não bebe tanto. Aí, às vezes, também poderia ser uma solução pro cara ter ali uma vida social e, ao mesmo tempo, não engordar tanto. Eu tô buscando alternativas. A pinga. Como que é o esquema da pinga? Pinga também é a questão também... do vinho, depende né? quantas doses, né? Ela também... Não, eu tô falando em nível profissional, é garrafa pra riba. Nossa, não, aí você vai se lascar demais, porque além do dano hepático no fígado e tudo, vai ter caloria também. Em nível você amador, pode ver que esses bebum aí da rua e tal, foda, né, os caras não fica uma eternidade, assim, morre de cirrose esse trem. Mas, assim, de desnutrição não morre. A bebida vai bebendo. O álcool segura, né? Porque tem a parte da glicose ali no álcool, né? Tem a caloria, tem tudo. E o cara, uma refeição que ele faz no dia, ele aguenta viver anos. Até a cirrose pegar o cara, né? Que aí também depois não tem jeito mais. Depois que acaba o fígado ali, não tem como. A bebida alcoólica, realmente, a gente tem que ter, assim, uma moderação. Uma grande coisa, assim, que eu senti... Até em mim mesmo, no corpo e tal, assim, de melhora. Quando eu era DJ, eu bebia muito. Então, eu, às vezes, quinta-feira ia tocar, já tomava... Os caras já botam um combo ali na mesa e tal. Então, você já vai no automático. Você tá cansado, aí um energéticozinho e tal. E aí, tava bebendo 3, 4 vezes na semana. Por mais que eu malhava, treinava, fazia tudo... eu não conseguia ficar com um corpo legal. Tinha umas gordurinhas acumuladas assim e tal. Depois que eu reduzi muito drasticamente a bebida, hoje eu tomo um vinho uma vez na semana, ou então tomo também uma cervejinha, mais umas 4, 5 long necks. Ou às vezes tomo também, no lugar disso, uns 2 drinks, igual eu falei. Hoje eu consigo tranquilamente ter um corpo legal. Às vezes eu bebo num sábado à noite ali com a esposa e tal. Consigo ainda, às vezes, domingo, fazer uma corridinha, uma atividade física. Porque não bebo pra ficar com tanta ressaca, adepto, né? Da atividade física, né? Você pratica. Virou uma rotina, assim. E aí, mesmo tomando uma coisinha assim, também não me atrapalha. Nem no sentido de me matar de ressaca no outro dia, porque também eu modero, né?
e também do físico mesmo, né? De ficar com o corpo, muita retenção, muito igual o pessoal acaba ficando, né? Mais uma pergunta aí, Paulinho? Uma dúvida. Por exemplo, você falou da questão da caminhada. Uhum. Na academia tem... Deixa eu só... Pode ficar à vontade aí, só vou no banheiro. Na academia tem a questão do pré-treino, né? Uhum. Aí existe a possibilidade de tomar um pré-treino para correr? Existe. Geralmente assim, ó. Esses suplementos de pré-treino, eles têm substância lá dentro que seriam interessantes tanto para esporte de corrida, de esporte endurance, né? Ao ar livre e tal, como também esporte assim de força. Aí também tem vários tipos, tem alguns que vão beneficiar um pouco mais a musculação, tem outros que vão beneficiar um pouco mais o esporte de corrida e tal, mas assim, de modo geral, daria para ter um benefício para os dois esportes, sabe? Aí nesse caso eu teria que passar por uma avaliação de um nutricionista ou um médico em si? Não, é nutricionista mesmo. O médico também, assim, às vezes também tem um pouco de base em relação a isso, mas o mais certo seria nutricionista mesmo, né? Uhum. Aí, no caso, você tem algum que você possa indicar? Cara, assim, ó, por exemplo, pra corrida, né? Pra corrida, a própria cafeína, só uma cápsulazinha de cafeína, por exemplo, já seria um suplemento muito interessante. A cafeína, ela te ajuda, além daquele efeito estimulante para te dar mais, pra você ficar mais acordado e tal, ela ajuda, a gente poupa mais glicogênio muscular. Glicogênio muscular é a nossa glicose estocada no músculo. Então você acaba aumentando o rendimento na corrida por causa disso. Você acaba usando mais gordura como fonte de energia para você correr e você poupa a glicose do músculo. Então você consegue ter um benefício, diminui o tempo de corrida, você consegue também correr mais sem gastar tanta energia do músculo, usando mais gordura. Então potencializa também a oxidação de gordura, ela tem um efeito termogênico também. Então, e é um suplemento simples, né, barato. Um próprio café, a gente pode tomar um copão de café e extrair a cafeína dali também, né? Uhum. Eu, café é só de manhã, cara. Não sinto falta nenhuma no decorrer do dia, se tiver, se não tiver. O café muitas vezes ele é vilão, né? O café, assim, para algumas pessoas, por exemplo, pessoas que têm refluxo, gastrite, que têm esses problemas, assim, no trato gastrointestinal, é um alimento que tem que ter muita moderação. Também para pessoa que é muito ansiosa, né, que já tem um pouco de dificuldade de dormir, tem que evitar tomar à tarde, à noite, porque às vezes, por mais que a pessoa não perceba, mas pode atrapalhar um pouco no sono. Agora sim, de manhã, cafezinho de manhã, igual você falou, é super saudável, né? Para a maioria assim, das pessoas. Eu também amo cafezinho, mas também eu evito tomar muito tarde. Horário, né? Eu não tenho problema de dormir, mas se eu tomar de tarde, acabou. Eu também. Café? Se eu tomar um café à tarde também é bem no começo da tarde, 2 da tarde, não passa disso, porque também eu vejo que eu demoro mais para dormir. E ela age bem depois, a cafeína, cara, né? Tem pessoas que a gente chama de metabolizador lento. Então, ele toma o café agora, a cafeína só vai fazer efeito 2, 3 horas depois. A meia-vida da cafeína é 6 horas. Então, a pessoa que metaboliza rápido, você tomou a cafeína, ela vai durar por 6 horas. O que metaboliza lento vai demorar ali 2, 3 horas para começar. Nossa. E ainda vai mais 6 horas. Então, lascou, né? Refrigerante, vamos pro refrigerante aí. Refrigerante é vilão pra caramba. Tá vendo até um camarada da internet aí, ele pegando os potinhos e contabilizando em açúcar, potinho de açúcar pra cada produto. Cara, era açúcar demais. Uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola, ele pôs um potinho quase do tamanho da metade da garrafa, cheia de açúcar, cara. E o maior problema disso, cara, é que assim, ó, bebida é um alimento que não te dá saciedade, é um alimento que
que se deixar você bebe muito. É diferente, por exemplo, você comer um pão. O pão ele tem um carboidratozinho e tal, muita gente às vezes fala que é vilão e tal, mas um pãozinho ali por dia, 2, dependendo, não vai fazer mal. E o pão, por mais também que ele seja ali fonte de carboidrato, tudo, ele vai te dar um pouco de saciedade. Refrigerante, suco industrializado, essas coisas, é um alimento que você bebe e ainda consegue beber muito. Então, você bebe um pouquinho ali, daqui um pouco bebe mais um pouco. Exatamente. Quando você vê, você tomou uma garrafa inteira. Exatamente. E aí é muito açúcar pra dentro, né? Demais. Esse que é o maior problema. A gente fica meio que viciado, querendo tomar em todas as refeições, querendo tomar toda hora. Então, quando você vê, você tá consumindo muito. O projeto do Jacques ali é maravilha. Ele veio aqui, conversou com a gente aqui. Foi um aprendizado. A exposição fantástica, assim. O que eles vão fazer assim, de benefício para Formosa, né? Sim. Ali tem muito aluno, muita criança que não tem condições e tal, e às vezes ia ficar jogado na rua, e aí eles... Aprendendo só coisa errada, né? E ele tá lá, e as artes marciais passam muita disciplina, né, cara? Uhum. Você tinha até me perguntado se eu já... Pratico. Eu já pratiquei há muito tempo atrás, aí eu tive uma lesão na lombar e parei de fazer jiu-jitsu, parei de fazer tudo quanto é coisa de luta, assim. Aí agora eu pretendo voltar, até com ele lá, né? É bom, não. Ele pega no meu pé turma também. boa lá. Paulinho, eu acho que a mensagem já ficou, não ficou, Paulinho? Sim. Gostou do papo? Top demais. Excelente pessoa, Kaique Halber, nutricionista. Minhas considerações finais aqui é que é sempre importante cuidar da saúde, né? E com orientação do nutricionista é melhor ainda, porque você já vai fazer o certo sem correr risco de errar, né? Kaique, faça suas considerações aí, manda um abraço para quem você quiser aí, passe o arroba onde Instagram, pode encontrar o trabalho do Kaique aí, Kaique Halber. Gente, primeiro agradecer vocês aí pelo convite, pela oportunidade. Nós sempre que agradecemos. Trocar essa ideia também. E é isso, gente. Quero agradecer também assim, a todo mundo que me apoiou aí na minha caminhada, minha esposa, a Bruna. Agradecer também meus pais. Agradecer a Deus também por tanta oportunidade, né? Pelo meu filho, que foi uma das coisas assim, mais incríveis que aconteceu na minha vida. Qual é o nome do seu filho? Davi. Abraço, Davi. Depois do Davi também, assim, minha vida mudou completamente. A gente fica muito mais... focada, responsável. A responsabilidade dobra, né? Então isso ajuda muito também. E também agradecer a todo mundo aí meus pacientes, todo mundo aí que confia no meu trabalho, meus seguidores. Pra quem não me segue também, meu Instagram é @KaiqueNutri. Lá eu dou várias dicas. Eu tenho também link para agendamento, tudo, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado aí por todos aí que deram a oportunidade também de Maravilha, estar aqui hoje. Maravilha. Quem quiser conhecer o trabalho do Kaique Halber, nutricionista, pós-graduado em áreas aí da nutrição, vai ter na descrição do vídeo o contato dele, do Instagram dele. E fiquem à vontade aí. Eu estive aqui com Kaique Halber, nutricionista. Pode rodar, né, Paulo?